Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos estudar as espécies de atos administrativos, assunto extremamente cobrado pelas principais bancas examinadoras. Mas atenção, uma coisa são espécies de ato administrativo, outra coisa são elementos ou requisitos do ato administrativo. Então, hoje vamos focar exclusivamente nas espécies de ato administrativo. Principais espécies são atos negociais, atos enunciativos, atos punitivos, atos normativos, atos ordinatórios. Como é que a gente faz para memorizar essas 5 espécies do ato administrativo? Existe um macete chamado PONEI, né? O que quer dizer isso? P de ato punitivo, O de ordinatório, N negociais, E enunciativo e N normativos. Então, você memorizando isso já vai ajudar muito a você na resolução de questões. Agora, vamos analisar cada um deles. Ato punitivo. Os atos punitivos são aqueles utilizados para aplicação de sanções administrativas. Decorrem principalmente do poder disciplinar e do poder de polícia. Lembre-se, quando a punição ela recai sobre o servidor público ou particular vinculado à administração, normalmente vai decorrer do poder disciplinar. E se recair sobre um particular sem vínculo com a administração, normalmente ela vai decorrer do poder de polícia. Agora vamos trazer alguns exemplos de que caem em prova sobre atos punitivos: advertência, multa administrativa, suspensão, demissão. Sabe o que é importante? Estamos falando aqui de ilícitos administrativos e não de crimes. Agora iremos falar de ato ordinatório. Os atos ordinatórios são atos internos de administração pública destinados a organizar o funcionamento dos órgãos e disciplina a atuação dos servidores. Eles decorrem diretamente do poder hierárquico. Então, sempre que houver ordem, orientação ou direcionamento interno, estaremos diante do ato ordinatório. Exemplo: uma ordem de serviço, um despacho, uma portaria interna, uma instrução, aviso, ofício. Então, vamos lá. O chefe determina que determinado servidor dê prioridade a um processo. Isso é uma ordem e ela decorre do poder hierárquico. Logo, trata-se de ato ordinatório, tá? E é assim que cai na prova de vocês. Ato negocial. O ato negocial ele vai exigir uma manifestação de vontade da administração pública e também do particular, né? Existe uma convergência de interesse entre a administração e o administrado. Por isso, costuma-se dizer que a manifestação de vontade da administração ela coincide com o interesse particular. Então, eu vou trazer aqui uns exemplos para vocês que são cobrados em concurso público de forma recorrente: licença, permissão, autorização. E o que seria a licença? É um ato administrativo vinculado e definido, ou seja, quando a lei ela estabelece determinados requisitos e o particular o preenche. Então, a administração ela é obrigada a conceder essa licença. Não existe uma liberdade de escolha. Por isso, estamos diante de um ato vinculado. Tá? Vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma pessoa ela preenche todos os requisitos exigidos pela legislação para a obtenção de uma licença administrativa. Então, a administração ela não pode negar o pedido arbitrariamente. A licença é considerada definitiva porque não pode ser tirada por mera conveniência da administração. Contudo, se o particular descumprir os requisitos legais, ele poderá ocorrer na cassação da licença. No tocante à permissão, a permissão é um ato discricionário e precário. Discricionário porque a administração vai fazer uma análise de conveniência e oportunidade. E precário porque pode ser revogado a qualquer momento, desde que haja interesse público. Na permissão, predomina o interesse público. A autorização também é um ato discricionário e precário. Eu vou trazer um exemplo aqui. Uma igreja ela solicita à prefeitura autorização para fechar determinada rua durante um evento religioso. A prefeitura vai avaliar se é conveniente e oportuno autorizar. Se ela entender adequado, ela concede a autorização. Se posteriormente deixar de existir interesse público, a autorização ela pode sim ser revogada. Então observe, na autorização predomina-se o interesse privado. Então um resumo para vocês memorizar: a licença ela é vinculada e definitiva, a permissão ela é discricionária e precária e a autorização é discricionária e precária.
Então, esse macete é utilizado por muitos professores. Permissão e autorização. Ela possui a letra R durante a sua frase. Então, é um ato discricionário. Vamos falar agora de ato enunciativo. Os atos enunciativos são aqueles pelos quais a administração apenas certifica, atesta ou emite opinião sobre fatos ou situações. Elas não criam, modificam ou extinguem direito. Apenas declaram fatos ou registram situação. São exemplos cobrados em provas, tá? Então vou trazer o mnemônico mais importante, que seria a capa, certidão, atestado, parecer, apostila. Além desses exemplos, o visto também é um ato enunciativo. Então, fique atento. E o que seria uma certidão? A certidão é reproduzir informações que já constam no registro da administração. Um exemplo, um aluno ele solicita uma certidão comprovando que está regularmente matriculado em determinada universidade. Perceba, a informação ela já existe nos registros administrativos, tá? Atestado, ele certifica um fato constatado pela administração. Então, uma pessoa quando comparece a um hospital público e solicita o atestado médico para justificar a ausência no trabalho. E o parecer? O parecer consiste na manifestação técnica ou jurídica emitida pela autoridade competente. A apostila, ela registra alterações ou complementações relacionadas a atos administrativos anteriores. E o visto, conferência administrativa. Em outras palavras, o visto ele vai conferir com o original. Ato normativo. Os atos normativos estabelecem regras gerais e abstratas. Possuem 3 características principais: generalidade, abstração e destinatários indeterminados. A gente tem como exemplo regulamentos, decretos regulamentares, resoluções, regimentos, instruções normativas. Então, pessoal, a gente fez aqui uma revisão sobre espécies de atos normativos e agora iremos fazer questões. Questão número 1. A licença é um ato vinculado e definitivo, a exemplo de a licença para dirigir e construir, de acordo com a doutrina do direito administrativo brasileiro. É classificada como uma espécie de ato administrativo. As alternativas: A, enunciativo; B, normativo; C, ordinatório; D, negocial. Então, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? Vou dar um tempo aqui para vocês lerem, tá? E tentar fazer a questão junto com a gente. O gabarito é letra D, ato negocial. A questão afirma o quê? Que a licença é um ato vinculado e definitivo. Essas características são típicos de atos negociais. Os atos negociais, como eu venho dizendo a vocês, são aqueles que é uma manifestação de vontade da administração pública em determinado interesse do particular. Então, entre os principais exemplos estão a licença, permissão, autorização. Número 2. Os atos administrativos podem ser classificados em diferentes espécies, de acordo com sua natureza, conteúdo e finalidade. Essa classificação permite compreender melhor o alcance e os efeitos de cada manifestação de vontade da administração pública. Considerando as espécies de ato administrativo, assinale a alternativa correta. A. Atos negociais são aqueles que apenas atestam uma situação de fato ou de direito, como a emissão de uma certidão ou um atestado sem criar, modificar ou extinguir direito. Alternativa B. Atos normativos são aqueles que contêm uma ordem interna dirigida aos servidores públicos para organizar o funcionamento de um órgão, como uma circular ou uma portaria de lotação. C. Atos punitivos são aqueles por meio dos quais a administração impõe uma sanção a um administrado ou a um servidor que praticou uma ilegalidade ou infração. Alternativa D. Atos ordinatórios são aqueles que contêm uma declaração de vontade da administração pública coincidente com o interesse de um particular que preenche os requisitos legais, como uma licença para construir. Então, pessoal, qual o gabarito? Então, pessoal, o gabarito é a letra C. Por quê? Licença, autorização e permissão são exemplos clássicos de atos negociais, tá? As demais alternativas, elas trocam os conceitos das espécies de atos administrativos. Se a gente for ver a alternativa A, ela descreve atos normativos, a B, ela descreve o conceito de atos ordinatórios, a letra D, ela descreve o conceito de atos enunciativos e a letra E, ela descreve o conceito de atos punitivos. Então, tenham cuidado com a questão e não caia nessas pegadinhas. Questão 4. Associe os itens da coluna 1
as respectivas características descritas na coluna 2. O que é que temos na coluna 1? Número 1, atos normativos. Número 2, atos ordinatórios. Número 3, atos negociais. Então, você vai pegar a coluna da esquerda, a numeral, e preencher com o conceito que está na coluna direita. Então, vou dar um tempo para vocês lerem as questões e colocar o gabarito aqui nos comentários, tá? Pessoal, a sequência do gabarito é 1, 2, 3. Número 1, ele fala do atos normativos, que ele tem como característica regulamentar e disciplinar a aplicação da lei. O número 2, que fala do atos ordinatórios, ele organiza o funcionamento interno da administração. E o item 3, que são os atos negociais, eles manifestam vontade da administração com a concordância do particular. Questão 5. A licença concedida pela administração pública para o exercício de determinada atividade constitui ato. As alternativas. Alternativa A, ato normativo. Alternativa B, ato ordinatório. Alternativa C, ato negocial. Alternativa D, ato enunciativo. Qual o gabarito? O gabarito é letra C, ato negocial. Por quê? Porque a licença é um ato negocial vinculado, pelo qual a administração reconhece ao particular o direito de exercer determinada atividade, desde que preenchidos os requisitos legais. Questão 6. Os atos administrativos que contêm comandos gerais e abstratos destinados à fiel execução da lei são denominados, alternativa A, atos normativos. B, atos negociais. C, atos ordinatórios. D, atos punitivos. E aí, pessoal, qual o gabarito dessa questão? Gabarito letra A, atos normativos. Por quê? Que atos normativos, eles complementam a lei e disciplinam a sua aplicação. Exemplos: decretos regulamentares, regulamentos, instruções normativas. 7. A aplicação de multa administrativa a uma empresa que descumpriu normas sanitárias constitui exemplo de ato A, enunciativo. B, ordinatório. C, punitivo. D, negocial. Qual o gabarito dessa questão, pessoal? Gabarito letra C. Os atos punitivos são aqueles por meio dos quais a administração impõe sanções em razões de infrações administrativas. E nesse caso, a administração ela impôs uma sanção a um particular. Então, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, já deixa o like, compartilha com os amigos que estão estudando. Bons estudos a todos e até a próxima.